E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos do texto Um Curso em Milagre. Hoje nós estamos no capítulo 5, seção 5, o uso da culpa pelo ego. Vamos juntos? Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te de que ambos estão em ti. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra criar é apropriada aqui, porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso o torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. E todos os lugares em que a gente ainda dá força para a culpa, que a gente acredita na culpa, no pecado, no erro. Vamos espiar isso, desfazer isso. Voltando ao texto. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. Vamos marcar essa frase? Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e punição. E aí eu vou inverter isso, vamos ver se é verdadeiro? E sempre que você experimentar culpa e temer punição, é porque você está respondendo ao teu ego? Hum. Voltando ao texto. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado.
O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. Perdão, eu voltei a linha. Então, vou voltar todo esse trecho. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Vou voltar. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens de aprender a considerar como liberdade. Olha quantas vezes a gente teve que ler essa passagem e talvez a gente volte a escutar aqui, né? Eu, pelo menos, volte nesse grupo e leia e releia essa passagem de novo, porque é tamanhamente engendrado em nós a culpa e o pecado e a falsa expiação, né, pela penitência, que a gente às vezes precisa ler e reler para tirar níveis para chegar ao conhecimento que está por trás disso, né? Então, tudo aquilo que não é natural é acompanhado de culpa, porque crê no pecado. E, e não como uma falta de amor, mas como uma agressão. E aí o ego precisa de tudo isso para sobreviver, porque assim que ele viu que cometeu uma falta, ele vai tentar remediar isso, resolver isso. E vai funcionar, né? Porque já que isso é uma condenação, você tem que viver de acordo com isso. Mas como seria se a gente olhasse para tudo isso como liberdade? E aí voltando ao texto. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo, porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Tudo que isso é desfazendo, cancelando. E quando eu falo sobre isso, como vocês percebem isso? A enfermidade é uma forma de mágica, é uma forma de solução mágica. Deixa eu sofrer aqui, porque assim eu já vou pagando pelo que eu tenho que pagar, né, para Deus. Mas o texto continua, entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante, o ego, né? Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão "o que é que tu queres?" tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente, até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, de que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como o ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes erradicá-la. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, o pensamento dele, não podes pensar à parte dele.
Pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção, e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenaram seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os seus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. Os propósitos da expiação, perdão, o propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares em primeiro lugar a expiação. No instante que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. E aqui dá muita abertura, né, para a gente, mais uma vez, se permitir purificar a mente, se permitir receber algo mais grandioso, algo mais expansivo, algo que saia da culpa, do pecado e do medo. Você se permitiria isso? E aqui nesse vídeo eu vou deixar 2 cards, um que é a playlist dos textos e vou deixar também a playlist dos exercícios diários. E que contribuição fazer os dois pode ser para você. Ah, não consigo fazer os dois. Siga o seu saber, siga aquilo que tem a leveza. Mas os exercícios colocam a gente à prova na prática, na nossa vida. E a gente tem experimentado isso já há 5 dias. E o que a gente juntos é capaz de mudar? Essa é a pergunta que me ocorre nesse momento. Que cada um de nós pode mudar, juntos e separadamente, quando a gente salva o nosso passado de forma purificada. Se a gente aceita o remédio para o pensamento desordenado. E permitir que Deus ordene os nossos pensamentos, porque eles foram criados por Ele. Então, o que mais é possível para nós agora? Espero que tenha sido uma contribuição para vocês, assim como foi para mim. Um forte abraço e até a nossa próxima leitura.